Gostaria que os irmãos abrissem em Salmos, o livro de Salmos 119, versículo 18, por favor. Salmo 119, versículo 18. Quem for conseguindo encontrar, por favor, se coloque de pé. O Salmo 119 diz assim: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Amém, pessoal. Versículo tão pequeno, né, e tão rico de ensinamentos para nós todos os dias. O salmista aqui faz uma linda oração a Deus, uma linda súplica a Deus, onde que ele pede ao Senhor que desvende os olhos, que abra os seus olhos. Em algumas versões está escrito: desvende os meus olhos, para que eu possa contemplar, para que eu possa ver, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Então, ele reconhece aquilo que nós devemos reconhecer todos os dias na nossa vida, que é saber que a possibilidade de nossos olhos estarem encobertos por muitas coisas na vida e que nos impede que a gente veja a glória de Deus, que a gente veja, tenha prazer na lei do Senhor. E esse texto, todo o versículo, né, ele é essa oração a Deus. E nesses dias, o que nós devemos fazer sempre é que através dele ter uma visão espiritual ampla, limpa, clara. E só podemos ter se tivermos entendimento da palavra de Deus. E esse entendimento só sabemos que temos esse entendimento quando nossos olhos é abertos, quando nossos olhos é desvendado. Então nós devemos exercitar diariamente, não só nos dias que a gente tem algo para falar com a palavra de Deus ou algo, mas todos os dias devemos exercitar essa palavra de Deus, onde diz que devemos ter desencoberto os nossos olhos. O que pode estar acontecendo na nossa vida diária para que nossos olhos estejam sendo encobertos? O que está encobrindo na sua vida, nos seus olhos, para que você não veja as maravilhas da lei do Senhor? Muitas das vezes pode ser o pecado, ou qualquer outra coisa. Mas o que é importante é que o Espírito Santo de Deus é que dá entendimento a nós. E no mundo que vivemos hoje, nós vemos várias pessoas, vários cristãos com os olhos encobertos. Não sabemos se não querem estar com os olhos descobertos, né? Porque muitas vezes o pior cego é aquele que não quer ver. E a cegueira espiritual nos causa muitos danos, né? Basta fazer uma analogia para a nossa vida física. Se saímos daqui com os olhos vedados, né, em direção à nossa casa, fatalmente iremos ter algum incidente, algum acidente. E na vida espiritual funciona da mesma forma. Se não tivermos o Espírito Santo de Deus para nos dar entendimento daquilo que é certo e errado na nossa vida, fatalmente cairemos no erro. E o erro pode ser fatal na nossa vida. Nos dias de hoje nós vemos cristãos cada dia mais se confrontando com o mundo e esquecem que aquilo que
que deve estar em nossa boca, aquilo que deve estar em nosso coração para a gente confrontar, tem que ser o Espírito Santo de Deus. É Ele que vai direcionar a nossa vida. E o que vemos é cristãos se debatendo uns com os outros, discutindo, acusando um ao outro, por falta de entendimento, por falta de pessoas, né, que possam trazer até ele, né, algo que seja valoroso para a vida do irmão. E às vezes nós acusamos, nós temos a frieza de acusarmos os outros, né, assim como fez aquele grupo, né, que acompanhava, que levaram a mulher adúltera até Jesus para acusá-la, né, para condená-la. E Jesus diz que ele disse a ela que quem o condena, né, não estava mais lá, porque eles entenderam, né, que aquilo que eles estavam acusando a mulher, né, o pecado, eles tinham também. Então nós devemos estar muito atentos a isso, irmãos, quanto àquilo que a gente julga no próximo. Então, e só teremos esse entendimento perfeito se o Espírito Santo de Deus nos revelar isso. Então, a oração que eu faço nessa manhã é para que Deus possa abrir os nossos olhos, dar o nosso entendimento, para que a gente não possa cometer erros tão graves como muitos cristãos têm cometido, por falta do conhecimento da palavra, por falta de entendimento. Amém? Vamos orar então, pedindo a Deus que venha retirar agora nossos olhos, tudo aquilo que nos impede de enxergar a Tua palavra. Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Deus, mais uma vez, reunidos em Teu nome, glorificando o Senhor, Deus, porque sabemos que de Tu tens a resposta certa, Pai. Deus, eu oro neste momento para que o Senhor venha desvendar, Deus, os nossos olhos, Deus, os nossos olhos espirituais, Deus, para que possamos ter entendimento, Pai, da Tua palavra, Deus, e seguir, Deus, os Teus mandamentos, e caminhar, Deus, corretamente, Deus, nesse mundo tão caótico, Pai. Deus, peço ao Senhor também que venha a cada professor, a cada mestre dessa escola bíblica, Deus, venha dar o entendimento também para que cada um possa contemplar, Deus, as maravilhas da Tua lei. E que essa cegueira, Deus, que ronda, que está pairando sobre esse país, sobre este mundo, Deus, seja desfeita em nome de Jesus. Senhor, que toda essa cegueira, Deus, que tudo que encobre, Deus, e todo o pecado, Deus, venha cair por terra em nome de Jesus, que possamos enxergar a beleza, as maravilhas e ter o prazer de meditar na lei do Senhor. Te glorificamos, Deus, sê conosco durante esse dia, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Amém? Essa é a saudação oficial batista nacional, sabia? Graça e paz. A gente fala a paz do Senhor, a paz, né? A pá. Né? Tem falado muita coisa, né? A saudação oficial batista nacional é graça e paz. É usado na Bíblia também, né? Por Paulo, a graça e paz aos irmãos da igreja, tal. Essa é a saudação oficial batista nacional. Bom, nós estamos tendo um retiro de jovens, mocidade, tem uma turma boa, está nesse momento, e algumas irmãs e irmãos estão também apoiando, né, o trabalho. E tem sido bom. O tema é renúncia, que a nossa mocidade está trabalhando, tá? E nós, alguns irmãos estão viajando, nós vamos trabalhar com um tema muito interessante, que é esse que está aqui na sequência da lição trabalhada pelo professor Rafael,
nós vamos trabalhar com o tema a disciplina na igreja. Coube a mim, né, essa matéria, disciplina. Achei interessante até que venha como pastor, né, ficou logo para o pastor falar sobre a disciplina na igreja. Nós vamos ler alguns textos, mas antes de ler, eu já quero dizer aos irmãos e meditar com os irmãos algumas questões. Por exemplo, percepções do mundo moderno, da igreja contemporânea, né? Nós vemos que a igreja de hoje, ela é uma igreja muito independente. Sabia disso? A igreja hoje, a igreja moderna, ela é uma igreja muito independente. Como independente, pastor? Com acesso à informação, todo mundo tem a sua teologia. Todo mundo tem pelo menos o seu achismo, né? Ele logo pensa assim, eu acho que é assim. E o outro, eu acho também que é assim. E eu não concordo e não aceito. Então, chega-se a dizer muito na igreja, a pessoa chega a dizer, eu não concordo, eu não aceito do jeito que a minha igreja está ensinando. Ou eu não aceito do jeito que está sendo feito. É claro, essa discordância houve no início da igreja alguma discórdia, algum momento que nem todo mundo combina com todo mundo, concorda com todo ensino, mas também naquele tempo houve uma submissão ao ensinamento apostólico. Dá para entender? O que hoje é mais difícil. Quando se trata em termos de a disciplina na igreja, é difícil hoje até para o pastor disciplinar. Porque as pessoas não querem ser disciplinadas. E quando nós entendermos bem o sentido da palavra, sobre disciplina, nós vamos entender que exercer a disciplina nem sempre é sufocar e matar a pessoa. Pelo contrário, é resgatar e dar vida, uma vez que ela estava sendo sufocada pelo pecado. Então, nós temos que pensar nisso. Qual é o caráter da disciplina? Para que serve a disciplina? É para a formação de discípulos, para que haja despertamento. E na igreja, nós vamos ver aqui hoje pelo menos 3 formas normativas de disciplina que nós temos, que ainda aplicamos nos dias de hoje. Você pode pensar assim, pastor, mas eu não vejo ninguém na disciplina, não é? Você pode pensar, não, pastor, não estou vendo, nunca vi falar que ninguém está na disciplina. Porque, às vezes, nós trabalhamos com um modelo bíblico de corrigir o irmão. Até que chegue a uma disciplina, aqui nessa nomenclatura desse escritor, está dizendo uma disciplina excessiva, que na nossa é cirúrgica. Até nós chegarmos à disciplina cirúrgica, qual que é a disciplina cirúrgica numa igreja batista nacional? A disciplina cirúrgica na igreja batista nacional é quando você já tentou de várias maneiras corrigir a pessoa.
e ela não aceitou e insistiu e persistiu no erro, até que você tem que cortar aquela pessoa do rol de membro. Vai cortar? Com qual intenção, pastor? Formando nela uma disciplina. Quando a igreja, eu imagino que nenhum pastor que é pastor mesmo tem prazer em jogar ninguém na rua. Nenhum pastor que é pastor. Todo pastor que é pastor jamais teria desejo de, através de uma disciplina cirúrgica, jogar alguém na rua. Ainda que o pastor exerça a disciplina cirúrgica, olha, meu irmão, já te falei várias vezes, você insiste no erro, porque aí vem as disciplinas. A primeira disciplina é aquela que você vai orientar. Irmão, você está caminhando e tal. Isso pode ser feito pessoalmente, pode ser feito via púlpito, né? Às vezes eu estou orientando aqui os irmãos e a palavra que está sendo dada geral, ela caiu em um irmão que está fazendo alguma coisa errada. Então, você logo pensa, bom, o pastor já está falando porque ele está trazendo uma disciplina para a igreja. De vez em quando, alguns irmãos saem lá fora e falam assim, pastor hoje está bravo. Pastor hoje falou umas verdades lá, mas tem que falar mesmo. Aí o outro fala, acho que não devia falar. Mas o outro fala, tem que falar. E se não falar, a igreja se distancia daquilo que é propósito maior do grupo. Então, a primeira forma é essa de orientação. A segunda é uma forma, talvez, mais direta, corretiva. Tá? Pode ser feito também em púlpito, como pode ser feita pessoalmente. Você vai chamar a pessoa, né? Vai sentar com ela e vai pontuar os erros dela. E vai dizer, irmão, nisso você está errando, nisto você está errando, nisto você está errando, nisto você está errando. E aí, como vai ser? Não, pastor, o irmão diz, né? Não, pastor, é verdade, eu errei mesmo, eu vou me consertar, eu vou rever essa situação, eu vou colocar em ordem e vou voltar, né, a congregar novamente. Eu vou voltar, pastor. Pode confiar em mim, pastor. Fala assim, pode confiar, pastor. Aí eu vou voltar. Que bom. Se ele voltou, você ganhou um irmão. Não é assim que a Bíblia diz? Você foi até ele, corrigiu, ele voltou, arrependeu do caminho que estava indo. O que aconteceu? Você ganhou um irmão. Se ele não voltou e continuou no pecado, o que vai fazer? Novamente, você vai chamá-lo. Você, olha, eu já te falei, nós já conversamos, já te orientei, você continua insistindo no erro. Então, como você continua insistindo no erro, agora nós vamos desligá-lo por um período, até mesmo para que você não comprometa o bom nome do corpo de Cristo, da igreja, até que você resolva caminhar. Irmãos, ninguém é obrigado a assumir compromisso. Ninguém é obrigado a assumir compromisso. Na igreja do Senhor, o Senhor propõe um estilo de vida e cada membro se achega ao Senhor, né? Se rendendo ao Senhor como Senhor da sua vida, faz um compromisso com a igreja local,
E deste compromisso com a igreja local, ela precisa, né, arcar com seus privilégios e responsabilidades. Porque ser membro de uma igreja, ele requer para nós privilégios e responsabilidades. Eu costumo dizer que é igual a aliança. Aliança de casamento, você chamou alguém para um compromisso de privilégios e de responsabilidades. Quais são os privilégios, pastor? Você vai ter uma pessoa ao seu lado. Que maravilha. Você vai poder contar com essa pessoa em todo momento, de tristeza, de alegria, né, de dificuldades, de choro e de, né, sucesso, sonhos. Ter alguém para sonhar ao seu lado é muito bom. Ter uma casa para você voltar, vou voltar para minha casa. Quando você não tem casa para voltar, não tem ninguém para voltar, não tem ninguém te aguardando, não tem nada, é difícil, né? Então, você tem o privilégio de poder ter filhos, tem o privilégio de construir uma história juntos. Tudo isso são privilégios. Mas quais são as responsabilidades? No fim do mês, vem a conta da CEMIG. Não vem, Celi? O pastor Adriano não perdoa, não. O pastor Adriano, a conta da CEMIG chega todo mês. Da Copasa, o armazém. Aí vem os compromissos. Na hora que está tudo bom, sorrindo, feliz, está tudo feliz. Mas tem dia também que está tudo em tristeza. Aí você vai, tem privilégios, mas tem também responsabilidades. Não tem essa história do camarada fazer uma aliança de casamento e achar que é só privilégio. Eu quero só privilégios, né? Só quero a noiva bonitinha, eu não quero vê-la ao acordar. Essa é a dificuldade, né? Quando ela está toda perfumada, maquiada, cabelinho enroladinho, né, na pranchinha ou de algum jeito, né? Está tudo bonito. Mas vai ter a hora que ela vai acordar, o cabelo ainda está esticado, está embaraçado, ela não escovou dente ainda, né? Então a coisa não dá muito bom. Tem essas questões. Mas às vezes a pessoa quer assumir um compromisso só de privilégios. Eu quero só o lucro do negócio. É igual uma história que aconteceu lá em Joanésia, né? Lá em Joanésia acontecem umas coisas estranhas. Quem é de Joanésia aí? De vez em quando eu descubro lá, a minha vizinha de Joanésia. Tem gente de Joanésia nessa igreja, né? É a terra boa, né? Terra boa. Eu não sou de Joanésia, mas minha mãe e meu pai é de Joanésia. Então eu sou herdeiro de Joanésia, né? De vez em quando eu mando abraço na rádio lá para Joanésia. Vou mandar um abraço para o pessoal de Joanésia. Minha mãe e meu pai é de Joanésia. Eu nasci em Patinga, olha bem. Sou cidadão ipatinguense. Patinga só tinha uma rua quando eu nasci, né? Hospital Santa Terezinha, ninguém nunca ouviu falar disso, né? Pois é lá mesmo. Mas lá em Joanésia aconteciam umas coisas interessantes. Lá era comum, há tempos atrás, um senhor chamar um outro e falar assim, olha, eu estou com um porquinho ali, eu quero que você leve para sua casa e vamos engordá-lo a meia. Já fez isso? Você já fez, né? O Alberto já fez isso muitas vezes, né? Isso é no tempo do Alberto. Quantas vezes o Alberto já engordou um porquinho à meia, né? Com alguém, né? É verdade, Joaquim? Lá no Achado não é assim até hoje? Até hoje, aí o cara leva o porquinho que você deu, pequenininho. Aí o dono vai engordar. Quando matar aquele porco, metade é de um,
metade é de outro. Isso chama-se engordar o porquinho à meia. Então, metade de quem deu o porquinho, a outra metade de quem engordou o porquinho. Bom, mas tinha um rapaz esperto lá em Joanésia, que ele recebeu o porquinho para engordar, e pensou assim, que nada, eu vou engordar esse porquinho sozinho. Eu acho que eu vou engordar só a minha parte. A parte do meu vizinho eu não vou engordar, não. Vou engordar só a minha parte. E assim ele tentou fazer. Tem como engordar só a metade do porco? Se a pessoa metade, a banda direita, ele bem gordinho, a banda esquerda é bem magrinho, não tem jeito, não tem jeito. Não tem jeito, não tem jeito. Então, preste atenção, marido e mulher. Servo e serva. No relacionamento de aliança, não tem jeito de você ter só privilégios, não. Todo mundo tem que ter responsabilidade. E tem uns camaradas, ou umas camaradas também, que querem casar, mas não quer pagar a conta, não. Estou doido para casar, pastor. Está doido mesmo, porque não sabe o preço. Então, quando fala comigo, vou casar, pastor, você já sabe o preço que é casar? Está disposto a pagar o preço? Porque tem um preço. Ninguém vai se casar sem ter responsabilidade. Tem privilégios? Tem privilégios. Por isso que os casamentos, às vezes, não dão certo. Porque chega a uma certa altura do casamento, o sujeito só quer os privilégios. Ele quer ter uma esposa em casa, ele quer ter a comidinha pronta, quentinha na mesa, ele quer ter a roupinha passada, quer ter a toalhinha na mão, na hora que for tomar banho, mas não quer arcar com compromisso de aliança com a sua esposa. Aí vai dar certo? Não vai. Quando um dos cônjuges não arcam com o compromisso de aliança, de responsabilidade, não vai dar certo. Eu estou te mostrando isso porque, e falando de casamento, porque a igreja do Senhor, ela é a noiva do Cordeiro. Dá para você entender isso? A igreja do Senhor é noiva do Cordeiro. E tem muita noiva sendo infiel. Tem muita noiva, nos dias de hoje, querendo só os privilégios. Jesus, eu aqui, Jesus, no domingo, vim buscar minha benção. Né? Jesus, lembra de mim? Não estou lembrado de você não. Quem é você? Sua noiva, Jesus. Não, minha noiva? Você é minha noiva? Sim, Jesus. Eu fiz um compromisso com o Senhor no dia tal, o senhor lembra? Não, mas a gente não tem conversado. A gente não tem se conhecido. Eu não tenho te escutado nas orações. Eu não tenho visto você me honrar com a sua adoração. Eu acho que nós estamos num relacionamento, então, contrário ao princípio da adoração ou da igreja do Senhor. Tem muitos membros na igreja que não querem nem passar pela disciplina. Não conseguem, não aceitam. Olha, eu não fui pastor em outros tempos, mas eu, sem medo de errar, o período mais difícil de ser pastor é no período que nós estamos vivendo. Sabe por quê? Não estou dizendo desta igreja aqui. Eu estou dizendo das igrejas em geral. A igreja não quer passar pela disciplina do Senhor. A igreja está muito envolvida com o Senhor, com o lado dos privilégios.
Até mesmo porque ela está sendo mal doutrinada teologicamente. Ela está indo ao Senhor somente com um princípio: eu só quero privilégio, eu só quero encher o meu carrinho de bênção no domingo e compromisso com o Senhor, pagar a conta, nada. Nada. Não querem. Então fica às vezes até difícil para um pastor levar a disciplina à pessoa. Olha, meu irmão, sua vida não está bem. As pessoas não aceitam. Ah, não. Olha, há pouco tempo, vou dando os exemplos do que a gente vive. Tinha uma irmã numa situação tão constrangedora, tão difícil, precisando de ajuda, e eu me dispus a ir à casa dessa irmã. Sabe o que ela mandou falar? Que não quero pastor, não quero irmão, não quero ninguém na minha casa, eu com Deus. A minha irmã, sabe, já revela que está com um câncer por dentro, espiritual, muito grande, que está tomando todo o seu organismo. E ele vai tomar por completo. Porque, no mínimo, quando eu aceito me submeter a um pastor ou a uma igreja, porque você está aqui submetendo a igreja, alguém te obrigou a fazer membro da igreja? Quem foi obrigado aqui? Levanta a mão. Foi obrigado. Falou assim: se você não fizer, você vai morrer, Deus vai fazer isso com você. Ninguém. Alguém foi obrigado? Não. Mas você, voluntariamente, veio ao Senhor, como eu vim também. Embora, entenda isso, igreja, embora eu ocupe uma função pastoral, eu sou também servo. Eu não sou melhor que ninguém. E no meu relacionamento com Deus também inclui privilégios e responsabilidades. Talvez uma responsabilidade até maior do que a do irmão. A minha responsabilidade como pastor, ela é maior até do que como um servo. Mas nós é que viemos ao Senhor, nós escolhemos um dia chegar ao Senhor, falar: Senhor, vamos falar em termos de casamento. Senhor, ó Jesus, queremos nos casar. Você quer casar? Quero. Pois é. Se você casar, você vai fazer parte, então, se a gente se casar, assinar um contrato de relacionamento, você vai passar a ser a minha noiva. Amém. Oh, maravilha, Jesus, é tudo isso que eu queria, ser a sua noiva. Então, mas aí, eu sou um pouco ciumento. Jesus vai falar assim: olha, eu tenho ciúme. Qual o ciúme que o senhor tem, Senhor? O meu ciúme não é aquele ciúme desconfiança, não. O meu ciúme é o ciúme zelo. Eu tenho zelo pela minha igreja. Se você vai fazer parte, então, da minha história, se você é minha noiva e nós vamos em aliança para a eternidade juntos, eu quero algumas coisas de você. Não é assim que os noivos fazem? É assim que faz num casamento ou não? Olha, eu gosto da coisa assim, né? Já falei com a Rosaura, lá em casa, à noite, a gente faz uns mexidão de vez em quando. É isso que você quer? É, tá bom. É isso mesmo. É só uma brincadeira. Mas vejam só, com Jesus, ele te chama para um relacionamento. Relacionamento de privilégios e de responsabilidades. Para se você quiser caminhar comigo, eu vou caminhar com você. Onde você estiver, eu estarei. As suas dores serão minhas dores, os seus problemas serão meus problemas. Quem for contra você é contra mim também. Você já viu um marido e mulher brigando e o vizinho vai entrar no meio para separar?
Não faça isso, vizinho. Só dá confusão. Né? Quando o marido e a mulher estão brigando, o vizinho entra na frente, vê que o marido está batendo na mulher, e o vizinho, fortão, entra na frente e começa a bater no marido, daí a pouco a mulher está dando paulada na cabeça do vizinho. Já viu isso? Pô, que você está batendo no meu marido, mas eu entrei nessa briga para te ajudar, mas não pode bater no meu marido. Então, queridos, Jesus está dizendo, a sua briga é minha briga. O seu problema é meu problema. Eu vou cuidar de você. Agora, eu quero que você também me represente. Eu quero que você me represente. Eu quero que você ande de acordo com dignidade de alguém que é minha igreja. Dá para entender, queridos? Está entendendo isso? Então você precisa assumir alguns compromissos. Infelizmente hoje, de maneira geral, quando eu falo da igreja, não estou falando da igreja local, da igreja do Senhor. De maneira geral, a igreja do Senhor quer os privilégios de ser noiva do Cordeiro, mas não quer as responsabilidades. Quando faltam as responsabilidades, entra a disciplina. A disciplina, ela é para auxiliar, ela não é para destruir. E eu já sofri muito nesses meus 25 anos de ministério, porque quando você vai disciplinar alguém, a pessoa pula igual um cabrito. Muitos pulam igual um cabrito bravo. E fica, eu estou falando da minha verdade. Estou falando daquilo que eu vivi. Sabe? Estou falando daquilo que acontece muitas vezes. A pessoa não aceita. Ah, não aceito isso não. Nem meu pai chama minha atenção, nem minha mãe. Gente, mas se Deus colocou na sua vida e você tem o privilégio de ter alguém, um pastor, que vai te chamar e falar assim, meu irmão, minha irmã, cuidado, o que você está fazendo vai te levar para o buraco. Cuidado, é um privilégio. Né? Alguém poder chegar até você, que hoje é muito restrito, hoje é muito difícil isso. Eu confesso como pastor, é difícil fazer isso, porque as pessoas não querem ser corrigidas. Não é só orientada, não. Às vezes não querem ser corrigidas. E precisa ser corrigida. Todos nós precisamos. Como bons filhos, nós precisamos ser corrigidos. Se eu estiver errado e fazendo errado também, eu, como pastor, preciso ser corrigido. Eu falo com a minha liderança, eu falo com os líderes, com a diaconia. Se me ver fazendo alguma coisa errada e me apoiar, está tudo errado também. Se eu estiver fazendo alguma coisa errada e a minha diaconia me apoiar, eles estão errados também. Tem que chamar, pastor, isso aí está errado. Nós precisamos corrigir isso aí. Precisamos consertar. Se tiver errado, precisamos consertar. Então, a disciplina na igreja, ela é interessante. Ela é muito interessante porque ela produz na vida da igreja algumas coisas interessantes. Olha, esse aqui é um modelo, mas antes eu queria falar sobre isso aqui, ó. Pode-se, então, definir a disciplina como um tratamento cabível a um aprendiz ou a um discípulo, ou o treino de alguém ou algum proceder para que alguém ou alguém venha proceder de acordo
com as regras estabelecidas. É a formação, a ideia da disciplina, porque nós temos a ideia seguinte: fulano está na disciplina, misericórdia. Mas a disciplina, ela é formativa, ela é importante. Ela está te ajudando. Quando você pega o seu filho, você já disciplinou o seu filho? Quem tem filho aqui e já disciplinou o seu filho? Levanta a mão assim. Já disciplinou? Já colocou ele no cantinho para pensar? Quem já colocou? Vai ficar aqui, você vai pensar o que você está fazendo, aonde você quer ir, o que você quer chegar com essa atitude, né? No meu tempo ainda tinha uma varinha abençoada ainda, muito boa. Não sei hoje como é que esses tempos tudo moderno, né? Não sei, mas no meu tempo tinha. Põe a varinha abençoada aqui, foi assim, ó. E a varinha que conversa com todos os meninos está aqui. E essa varinha tem uma linguagem muito boa, que os meninos entendem. Tem menino que não tem necessidade, mas tem menino que não tem jeito. Né? Eu tinha um lá que não tinha jeito. Tinha uma lá que não precisava. A Letícia já nunca precisou, mas o Daniel precisava. Era uma linguagem dele, era forte. Mas, quando você disciplina, você está orientando. Você não está querendo excluir. Quando você disciplinou ou disciplina seu filho, você quer fazer nele o quê? O que você quer formar nele? Você quer evitar que ele se perca, se corrompa, distancie daquilo que é o propósito que você tem para a vida dele. Então, quando você disciplina, você está formando no seu filho caráter. Quando a igreja do Senhor também disciplina, você está formando caráter. Tá bom? Bom, este ensino que Jesus aplicou aos seus discípulos, orientando-os a que quando eles saíssem, no grande sermão do monte, Jesus orientou aos seus discípulos sobre várias coisas. Na grande comissão também, ele orientou, ó, vocês vão fazer isso, vão fazer aquilo outro. Então, essa orientação é para que os seus discípulos cumprissem bem a sua missão. Então, quando o Senhor vem até você para te orientar, seja à luz da palavra, ou seja através de um pastor, de um líder. Sabe que tem pessoas que às vezes falam assim, Deus não fala comigo, nunca falou. Eu falei assim, mas ele não pode usar uma pessoa para falar com você? Você acha que Deus pode usar uma pessoa para falar com você? Acha ou não? Sim. Deus pode usar uma pessoa para falar com você. E essa pessoa pode ser usada aqui no púlpito? Pode. Sabe que, como pastor, tem vezes que às vezes eu ou um outro pastor chega aqui no púlpito com uma mensagem totalmente preparada, numa linha de pensamento, e quando ele está aqui ainda no louvor, quase subindo aqui, Deus fala com ele assim, ó, não é nada disso aí, você vai falar disso aqui. Aí ele muda aquilo que ele veio de casa preparado, já aconteceu isso comigo várias vezes, ele muda o que ele veio de casa preparado para falar, e passa a falar aquilo que Deus orientou naquele momento ali. E talvez nessa multidão de pessoas que estão aqui, um só precisa ouvir o que ele está falando ali. O resto não precisa. E Deus está falando com esse um só
Aqui, ó, parece que é incoerente Deus falar com uma pessoa só, de um púlpito com tantas pessoas ouvindo, mas é a forma de Deus agir. Sim, irmão Jorge? Não é assim? Falou tudo. Bom, isso aí acontece. Aí eles falam assim, parece que alguém já foi contar a minha vida para o pastor. Deve ser alguém fofoqueiro naquela igreja. É assim mesmo que eles falam. Aconteceu uma história comigo, irmão. Aconteceu uma história comigo de um irmão da nossa igreja. O irmão dele chegou de Rondônia. De Rondônia. E veio no culto com ele. Sentaram aqui na frente, ó. 3 bancos, mas onde o irmão Daniel está ali? O irmão chegou junto com o que mora aqui, é minha ovelha. Chegaram junto, eles sentaram junto ali. Não teve tempo da gente conversar. Naquele culto de oração, numa quinta-feira, Deus me usou para falar a vida daquele moço toda. Aí ele saiu depois do culto e falou com o irmão dele assim, que é membro da nossa igreja. Já tem um fofoqueiro que foi lá contar a minha vida toda para o pastor. E aí o irmão dele usou um termo até engraçado e falou assim, bom, se foi fofoqueiro, então é o Espírito Santo de Deus, porque eu não tive nem com o pastor e nem tivemos tempo de ir lá conversar com ele. Você viu que nós chegamos juntos, porque não, quem é? É Deus que está contando a sua vida toda, rapaz. Trouxe seu cunhado? Você contou minha vida para ele? Nem conversamos. Ou não conversa. Então, Deus pode usar um pastor, um líder, um irmão que vai ministrar a palavra aqui, não é só pastor. Às vezes, Deus vai usar uma pessoa para te despertar. Deus vai falar assim, usar aquela pessoa e vai assim, olha, o que você está fazendo não é bom. Vai trazer prejuízo para a sua caminhada espiritual. Vai trazer prejuízo para a sua família. Quantas vezes, gente, a gente tem falado com os irmãos, irmão, não faça isso, irmão. Irmão, tome uma nova atitude, irmão. O irmão tem tempo para tudo, mas não tem tempo para Deus. Né? O irmão tem tempo, o irmão investe no lazer, que é uma maravilha. O irmão investe na sua empresa, que é uma maravilha. O irmão investe nas suas roupas, que são as mais finas, que maravilha. Mas o irmão não investe no seu crescimento espiritual. Às vezes a gente está falando o tempo todo, o irmão não ouve. Não ouve. Até que muitas vezes você tem que chegar, quantas vezes eu chego, perde uma irmã, perde outra, perde irmão, perde outro, e chega e fala, meu irmão, sua vida não está bem, tem alguma coisa errada aí. Minha irmã, sua maneira de vestir não está boa. Irmã está escandalizando, está caindo. Irmã está caindo. Irmã, olha, você tem que ter cuidado nisso aí. Irmão, o seu jeito. Meu irmão, vem cá. Você está devendo a praça aí, não tem jeito não, meu irmão. O que está acontecendo? Quantas vezes eu tenho falado isso? Com algum irmão que precisa desta orientação. E eu vou falar direto, eu vou direto a ele. Eu não vou trazer o irmão para aqui, porque antes né, tinha um modelo disciplinar na igreja que era assim. Traz o irmão aqui na frente. Irmão, confessa o seu pecado. Aí o irmão vai dizer assim, pastor, é verdade.
né? Eu acabei vendo lá no galinheiro do meu vizinho uma galinha gorda e caí na tentação e matei aquela galinha e fiz ela ensopada. Então o irmão está em pecado, está roubando, né? Está roubando. Não vai ficar na disciplina. O modelo hoje que nós usamos, Igreja Batista Shalom, é diferente. A gente não quer expor o pecado do irmão. A gente vai trabalhar com esse irmão. Vai trabalhar uma vez, vai trabalhar 2 vezes, vai trabalhar 3 vezes. Se não tiver jeito, nós vamos propor um desligamento desse irmão para que ele seja trabalhado, ele mesmo se desperte e seja trabalhado. Bom, nós temos vários modelos, mas antes eu gostaria de ler alguns textos. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 18. Não vai dar tempo, né? Mas nós vamos ler alguns textos que eu acho interessante acerca da disciplina. Mateus, no capítulo 18, o verso 15, fala sobre o pecado de um irmão e o seu perdão. Como nós devemos tratar com aquele irmão. E depois nós vamos trabalhar um modelo de disciplina. Pronto? Mateus 18, verso 15 diz assim: Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Tá bom? Seu irmão pecou contra você, o que a Bíblia está dizendo? Vai até ele, você e ele conversam. Irmão, isso aqui não está bem não. Ah, tá bom. Ó, se ele te ouvir, o que aconteceu? Ganhaste um irmão. Você ganhou um irmão. Embora estamos vivendo hoje numa crise de identidade muito grande, porque o irmão não aceita. A maioria, não é todos. Aquele que for irmão, aceita. Né? Bom, mas se não te ouvir, aí o irmão, você foi lá, o irmão não te ouviu. Leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. O irmão não te ouviu? Leva 2 ou 3 com você e fala: irmão, da outra vez eu vim aqui, te falei, você não quis me ouvir. Agora está aqui com 2 testemunhas, eu quero te falar novamente sobre isso aqui. Não está bom. Ah, então tá bom. Aí você levou os irmãos. Se não as escutar, dize-o à igreja. Se ele não escutar, mesmo depois de você ir até ele com outro irmão, aí você traz até a igreja. Igreja, já fui lá, conversei com o irmão, ele não me ouviu, voltei lá, levei 2 irmãos, ele também não nos ouviu. Agora, pastor, igreja, eu vou trazer aqui para a liderança da igreja resolver o nosso problema. Aí traz a igreja, tá bom? Traz a igreja. Se não escutar, diz a igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Quem era o gentio e publicano? Né? Como um incrédulo. Como um que não crê. Considera-o então como alguém que não quer. Porque já foi falado, já foi orientado, já foi direcionado. Muito bem. Mas,
no versículo 23, fala o seguinte: por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer as contas com seus servos. Começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Aqui fala sobre, então, a necessidade de você perdoar o seu irmão. Olha que coisa, hein? Então, um servo que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo que tinha, para que a dívida lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e eu tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo eu te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devia tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Essa história aqui, queridos, é o seguinte: seu irmão está te devendo, ou fez um agravo até você, vai lá, conversa com ele. Ele não te entendeu, não te aceitou, leva alguém. Meu irmão, voltei aqui com 2 testemunhas, ele ainda não aceitou, leva à igreja. Se lá na igreja ele também não aceitou, então esse irmão é um gentio, é um publicano, é alguém fora da comunhão com o Senhor, é alguém que não está na promessa. Mas, por um outro lado, a palavra do Senhor, o Senhor está orientando, através de uma parábola, que um homem devia 10.000 reais. Vamos pôr em reais, que é mais fácil para você entender. 10.000 reais. E quando ele encontrou com o seu senhor, que naquele tempo, se ele não pagasse, ele ia ter a sua família, sua esposa, seus filhos vendidos. Ou ele seria encerrado na prisão até que pagasse tudo. Quer dizer, ele ia perder o seu bem maior, que é a sua família. Esse homem, então, sabendo que ele era devedor de 10.000 reais, ele rogou ao seu senhor e disse: me perdoa, tem misericórdia de mim, perdoa a minha dívida, olha para mim, tem misericórdia. O seu senhor, movido de compaixão, lhe perdoou a dívida de 10.000 reais. Acabou de ser perdoado o miserável, que vive na miséria, acabou de ser perdoado, encontrou lá na esquina um sujeito que lhe devia 100 reais. Mas ele não agiu da mesma forma que ele foi recebido o perdão. Ele pegou aquele cara, esfregou ele na parede, arrastou ele no chapisco e falou: me paga os 100 reais. Eu não vou te pagar, eu não tenho, só se eu vender os meus filhos. Vai vender os seus filhos, põe na cadeia, não dá comida a esse sujeito, dá só água para ele, até ele me pagar. Miserável.
E é assim que ele fez. Ele recebeu a compaixão e o perdão, e num exato momento, ele não pôde perdoar o seu irmão por causa de 100 reais. Foram contar então para o seu senhor. Sabe aquele moço que o senhor perdoou ele de 10 mil reais? Sim, ele está bem? Ele não está bem. Tinha um moço devendo ele 100 reais. Ele pegou o camarada pela gola, balançou, humilhou, xingou a mãe do camarada, esfregou a cara dele no chapisco, lançou ele na prisão, não quis perdoar, está lá preso até agora, e falou que não vai soltar, que ele não perdoa, que não sei o quê. O Senhor, então, falou, chama esse servo aqui para mim. Chamou aquele servo, falou, rapaz, eu não te perdoei 10 mil reais, eu estou te liberando dos 10 mil. Você não pode usar da mesma misericórdia com o outro que está te devendo 100 reais? Que é 100 reais para você, rapaz, que teve uma dívida de 10 mil perdoada? Você é malvado, você é ruim, seu coração é duro, você precisa de ficar na cadeia, até você pagar os seus 10 mil reais, porque você é ruim de coração. E aí, o Senhor encerra a parábola dizendo assim, assim também fará meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes. Sabe quem é esse homem dos 10 mil reais? É eu, é você, se não perdoar o seu irmão. A sua dívida é muito maior, meu irmão. Aí, se nós não entendermos isso aí, como nós vamos viver a vida cristã aqui nessa terra? Ah, o irmão falou um negócio comigo que eu não perdoo. Eu vou para o inferno, mas eu não perdoo. E vai mesmo para o inferno. E vai mesmo. Estão perdoados esses meninos que estão entrando aí. Todos perdoados, né? Então, queridos, preste atenção. Daqui a pouquinho você vai ver um teatro. Preste atenção. Se você não perdoar, você não tem perdão. Então, a vida cristã é assim. Já emprestou para alguém? Ah, eu emprestei para o irmão 200 reais, o irmão nunca me pagou. E você está guardando isso ainda? Perdoa ele. Mas ele já pegou de novo, perdoa 2 vezes. Mas já perdoei, pastor, ele veio de novo, perdoa mais uma. Quando você agora, o irmão vir até você, você já não vai nem emprestar. Você já doa de uma vez. Meu irmão, não, está aqui, está aqui, então. Eu tinha um carrinho de hambúrguer em frente a uma igreja. Isso é complicado, né? Lá no Iguaçu. Eu tinha um carrinho de hambúrguer em frente a uma igreja. Aí eu anotava hambúrguer para muitos irmãos, isso há muitos anos atrás. Nem tanto tempo, porque eu não sou tão velho assim, né, Alberto? Mas aí eu anotava algumas dívidas dos irmãos. Irmão aqui, irmão ali, tal, tal. No dia que eu vendi o carrinho de hambúrguer, eu tinha lá umas, não sei quantas notinhas lá, umas 20, 30 notinhas de irmão. Aí eu tomei uma decisão, fiquei pensando, se eu guardar essas notinhas, isso vai ficar me perturbando. Que eu vou olhar para o irmão e falar, ali, você está me devendo um hambúrguer, você comeu o meu hambúrguer, não me pagou. Aí eu tomei uma decisão, falei, Senhor, está todo mundo perdoado. Rasguei, quem queria pagar, quem não queria, rasguei tudo. Depois o irmão vai, estou te devendo hambúrguer. Tá não, já está tudo pago, já está tudo riscado no nome de Jesus, a minha dívida era maior, e Jesus já me abençoou, então está tudo pago, ninguém está me devendo nada. E eu libero o irmão para viver.
e eu vou viver também. Porque a falta do perdão, eu já falei isso aqui na igreja, é como se você estivesse carregando o irmão nas suas costas o tempo todo. Tudo que você vai fazer, você está com o irmão colado em você, porque você não o perdoou. Precisa perdoar. Por isso que a palavra está dizendo aqui que é necessário o perdão. Muito bem. Só para encerrarmos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Hebreus, no capítulo 12. E vamos encerrar, porque não temos mais tempo, acerca da disciplina na igreja. Diz assim, Hebreus, capítulo 12, verso 6 em diante. Tá bom? Hebreus, pode ficar de pé, quem achou? Capítulo 12, verso 6 em diante. Diz assim: bom, porque o Senhor corrige o que ama, açoita a qualquer que recebe por filho. Se Deus está te corrigindo, está te cobrando, muitas vezes te disciplinando até com vara, é porque Ele te ama e você é filho, tá bom? Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes pareciam, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. O que ele está dizendo? Deus ama, ou Deus corrige a quem Ele ama. Pode ficar de pé. Deus bate, exorta a quem Ele quer bem. Se você está sendo corrigido, é porque você é filho. Se Deus está te cobrando, se Deus está realmente interessado em formar um caráter em você, é porque você é filho. A disciplina, atenção, a disciplina parece, a princípio, que não é nada gostoso, não é de gozo. Você está chorando, você está sofrendo, mas depois ela produz um peso de glória, de excelência, de santidade na sua vida. É isso que Deus quer. Às vezes nós precisamos de um puxão de orelha, não é não? Sim ou não? Às vezes nós precisamos de um puxão de orelha. E Deus nos dá, porque Ele nos ama. Ele é Senhor, Ele é Pai. E se nós somos corrigidos, é porque nós somos filhos. Se não fôssemos filhos, estávamos sem disciplina. Vive aí de qualquer jeito. Mas é filho. Feche seus olhos. Você pode glorificar o Senhor até mesmo pela maneira ou a forma quando Ele te corrige. Você pode glorificar o Senhor até mesmo pela disciplina que Ele traz à sua vida. Você pode dizer, Senhor, muito obrigado, mesmo quando o Senhor me corrige, quando o Senhor me açoita, quando eu percebo que a mão do Senhor está sobre a minha vida.
ó Deus, para me corrigir, me exortar. Eu sei que faz parte do teu grande amor, querendo formar em mim um caráter de santidade, porque eu sou filho, eu sou servo, vou morar na eternidade, e lá na eternidade não entra pecado, Senhor. E o Senhor está formando a tua igreja, adornando, preparando para o encontro maravilhoso com o noivo. Muito obrigado, Senhor, porque filho é aquele que aceita a correção do Pai. Muito obrigado, porque nós entendemos a correção e glorificamos o teu nome e dizemos muito obrigado, Senhor. Corrige mesmo, ensina mesmo, exorta mesmo, Senhor, porque o teu nome para que o teu nome seja glorificado através das nossas vidas. É a nossa oração com gratidão, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar, queridos, aguarde um instantinho. A classe que vai apresentar agora um teatro. Vai chegar o púlpito também para cá? Agora os artistas, né? Muito bem. Enquanto eles estão preparando, nós queremos falar da importância da fidelidade dos irmãos no seu compromisso com o dízimo. Eu tenho ensinado e não tenho dificuldade de ensinar, porque eu sei que quando você é fiel no seu dízimo, você está sendo abençoado. Quando a igreja não ensina e a pessoa não é dizimista, ela deixa de ser abençoada pelo Senhor. E eu quero que você seja abençoado pelo Senhor. Se você, atenção, igreja, atenção, o pastor está falando, atenção. Se você ainda não entendeu a necessidade de ser fiel, procure ou a mim ou um dos nossos pastores e peça para te orientar. Pastor, eu queria entender melhor sobre a questão da fidelidade no dízimo. Queria entender melhor sobre essa questão de ser um missionário ofertante para a missão, assumir um compromisso com a missão. Eu queria entender melhor isso, tá bom? Nós poderemos também, um dia, falar sobre isso. Eu quero trazer um estudo sobre... Eu falo sempre sobre isso. Domingo que vem eu estarei falando na classe lá embaixo. Não, no outro domingo, dia 10, né? Domingo que vem eu estarei aqui. No outro domingo, dia 10, eu estarei lá embaixo na classe de integração, falando sobre a fidelidade ou a nossa participação financeira. Nós precisamos entender isso, que é bom para o nosso crescimento. Letícia, pronto? Cumprimento a igreja com paz, Senhor, amém? Neste momento, nós vamos ter um teatro com o grupo Kairos, dos nossos juniores. Esse teatro, ele retrata o verdadeiro sentido da Páscoa. No momento em que a gente vive, aliás, nós sempre fomos cercados de consumismo, não é verdade? E a gente tem aquela ideia de que a Páscoa é chocolate. Mas exatamente as crianças, as que mais gostam de chocolate, estão aqui hoje para mostrar para nós que o verdadeiro sentido da Páscoa é ressurreição, é amor, é vida. Neste momento eu queria pedir a compreensão da igreja, o silêncio de todos, e vai começar o nosso teatro. Obrigada.
sofreria de novo. E chegando ao lugar chamado Gólgota, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E todo o povo olhava, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salve a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E assim na cruz colocaram o título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas, dizendo: Este é o Rei dos Judeus. E era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona. Escurecendo-se o sol, rasgou-se o véu do templo ao meio. E clamando Jesus em alta voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glórias a Deus, dizendo: Na verdade, este homem era justo. Após o sepultamento de Cristo, sacerdotes de Deus foram até Pilatos para tentarem convencê-lo a colocar guardas na sepultura de Jesus, no intuito de evitar a sua ressurreição. E no primeiro dia da semana, algumas mulheres das que seguiam a Jesus saíram para ir ao sepulcro. Ai, que bênção, hein? Que maravilha, né? Parabéns. Então nós temos atores aí, artistas, né? Para a glória do Senhor. Que bênção, que bom. Então, apoie seus filhos
para que eles se envolvam mesmo com a igreja, com o projeto. Isso é bom demais para a vida deles, para o crescimento espiritual e também social, né? Emocional. É boa a participação deles, tá bom? Eu quero chamar o Adislene. Alguém me ajuda com esse púlpito, voltar. Quero chamar o Adislene. Nós estamos fazendo vamos iniciar uma campanha. Tem slides lá, Adislene? O Adislene vai falar um pouco. Nós recebemos uma missionária aqui e ela faz viagens missionárias, ao Haiti. E nós estamos com algumas irmãs, entre elas o Adislene, que está programando a sua viagem para o Haiti, e a Emília também. Vai mais não? Vai ou não vai? Tá, vai. Só que nós estamos agora... Atenção, irmãos. Nós estamos trabalhando uma campanha para nós ajudarmos o Adislene a ter essa experiência lá no Haiti. Então, gostaríamos da atenção e do apoio de toda a igreja. O Adislene vai mostrar algumas fotos? Só o slide? Cadê lá? Tem não, irmão? Está lá? A Adislene fala um pouquinho, depois nós vamos falar como que você pode ajudar. A paz do Senhor, amém? Bom, está salvo aí no computador, está na pasta de apresentação. Nós recebemos a visita da Ariadna no encerramento da campanha de missões. E numa conversa, até sem pretensão, ela depois nos fez o convite, me fez o convite pessoalmente, e até então eu achei inviável. Mas Deus moveu de uma forma milagrosa também, né, Emília? Nós já temos experimentado alguns milagres, e o Senhor moveu meu coração. Nós já participamos de algumas viagens missionárias, está salvo como Viagem Missionária Haiti, Projeto Missionário Haiti. E Deus moveu o meu coração. Foi quando eu resolvi fazer o convite, mandar o projeto para a igreja, para o Conselho Missionário. E o pastor, juntamente com a Dani, nos orientou de algumas formas para que nós pudéssemos estar indo. E o objetivo lá dessa equipe, essa equipe, se eu não me engano, já é a 8ª vez que ela está indo para essa região. Lá eles reconstroem igrejas, escolas que ainda foram demolidos pelo terremoto. É uma população muito e extremamente carente. E o trabalho lá é evangelístico e também apoio à igreja já da comunidade, na comunidade que nós iremos reconstruir a igreja local. Então, o trabalho específico, por enquanto, nós ainda estamos recebendo orientação de Deus em o que fazer, como fazer, e Deus já tem mostrado o que nós devemos fazer. Então, teremos trabalho evangelístico com mulheres e com crianças. E também o trabalho de reconstrução dessas igrejas na montanha. Achou não, ô Vinícius? A noite mostra. Então, achou? Está indo uma equipe, irmãos. Pode deixar? Ouvi. Pode deixar para de noite. O pastor está falando que pode deixar para de noite. Está indo uma equipe de várias pessoas, né, espalhadas do Brasil, São Paulo. Nós estamos arrecadando algumas coisas, material de higiene pessoal também para a equipe. E quem interessar, o pastor vai falar como que pode nos ajudar, tá bom?
nós estamos fazendo uma campanha para apoiarmos a viagem missionária da Wadislene. A Emília, ela já conseguiu, acho que um patrocínio 100% do esposo dela. É secundário. Ela conseguiu um patrocínio e tanto, né? Milagre, diz o Marcos, que é um grande milagre, mas Deus faz milagre, viu, secundário? Então, a Emília está indo, mas ao Wadislene nós estamos fazendo essa campanha e nós gostaríamos que você participasse dessa campanha. Pode entrar na sua oferta missionária também, tá? Então, se Deus colocar no seu coração, queridos, não faça nada que você não sinta a direção do Senhor e nem pressionado a fazer. Se Deus colocar no seu coração, você quer ajudar o Wadislene com R$100, com R$50, com R$20, com R$10. O Wadislene tem ali, cadê um cartão, e você pode entregar diretamente para ela a sua oferta, ela vai contabilizar. Fica ali à porta, Wadislene, o pessoal que quiser. Então, tem um cartão com o número de uma conta da Caixa Econômica Federal. Você pode também colocar em um dos nossos envelopes e escrever Projeto Viagem Missionária ao Haiti, Wadislene, tá? Só colocar Viagem Missionária ao Haiti, nós vamos encaminhar para ela, tá? Nós queremos ajudá-la a levantar esse valor. O custo final está previsto em quanto? Em torno de R$5.000, tá? Em torno de R$5.000 é o valor da viagem missionária. Lá elas vão ser úteis e, com certeza, gente, eu que já fui em algumas viagens missionárias no exterior, eu sei o quanto é bom para cada membro. Se cada irmão pudesse ir numa viagem, os irmãos iriam aprender muito, tá? Muito mesmo. Então, ela tem essa oportunidade. O Haiti passa por uma situação muito difícil e você pode ser o colaborador. Então, apanhe esse papel. Não importa se você vai ajudar com 10, com 20, com R$100. Se nós conseguíssemos 50 pessoas ajudando com R$100, nós já conseguiríamos a passagem para o Wadislene ir. Ela também está trabalhando, e ela vai trabalhar, e a igreja também vai ajudar. Já mandamos fazer 500 garrafinhas de água, né? Que nós vamos eliminar um pouco desses copos, que a gente gasta mais de 5.000 copos, joga na natureza todo mês, né? Nós vamos eliminar. Já mandamos fazer as garrafinhas, eles vão chegar no início do mês. Então, nós vamos passar todo o retorno dessas garrafinhas para a viagem missionária também. Mas você pode ajudar, tá bom? Apanha ali atrás, esse aqui é o meu, eu vou participar, eu vou ajudar, vou apoiar, também com as nossas orações. Se você não pode ajudar com R$10, com R$5, com 50, com 100, você pode ajudar em oração. E isso é muito importante também, para que tanto o Wadislene quanto a Emília tenham, e mais toda a equipe brasileira, né, que vai com a Ariadne, toda essa equipe esteja sendo ali um instrumento vivo nas mãos do Senhor. Tá bom? Nós vamos orar nesse instante por esta viagem. Mas eu quero orar também por bênçãos especiais. Quem aqui recebeu uma bênção especial essa semana? Bênção de aniversário, bênção especial. Vem aqui à frente. Emília, o Segundelli já liberou o dinheiro lá? Essa é a bênção? Aí, Segundelli. Mais velha ainda? Não é possível? Né? Não é? Muito bem. Muitas bênçãos. Vamos ficar de pé. Vamos agradecer ao Senhor.
Vou convidar o pastor Jairo para vir fazer essa oração de gratidão a Deus por tantas bênçãos, né, que o Senhor tem nos dado. Deus tem nos abençoado. Pode vir aqui à frente. Bênção de aniversário, bênção especial. Irmã Adélia está chegando, né, irmã Adélia? Deus abençoou. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor? Glória a Deus. Vamos orar. Curva a sua cabeça agora. Senhor, nós somos gratos ao Senhor, Pai. Porque bom é o Senhor, Deus. Digno de ser louvado, adorado, glorificado, Senhor. Nós estamos nessa manhã, aqui nesse lugar, reunidos para poder exaltar o Teu nome, Deus. Porque se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. Não existe um outro Deus além de Ti, ó Pai. Por isso nós estamos aqui nessa manhã, dizendo para o Senhor, muito obrigado, Deus, pela Tua fidelidade para conosco, Deus. Muito obrigado por cada irmão que está aqui à frente, testemunhando da Tua fidelidade, Deus. Porque o Senhor tem aberto portas, o Senhor tem curado, libertado, o Senhor tem feito maravilhas no meio do Teu povo, Senhor. Nós queremos abençoar cada um que está aqui à frente testemunhando. Meu Deus, continue abrindo portas, continue fazendo, Deus, maravilhas no meio da Tua igreja, Senhor. Porque a Tua igreja adora um Deus vivo, um Deus que é santo, que é poderoso, Pai. Abençoa também a viagem missionária. Abençoa as Tuas filhas, as Tuas servas. Abre as portas, Senhor. Glorifica o Teu nome, Senhor. Que haja naquele lugar, Senhor. Prepara os corações. Que haja naquele lugar salvação. Que haja libertação. Que haja cura para a glória do Teu nome, Senhor. Abençoa o Teu povo. Abençoa a Tua igreja nessa manhã. Nós somos gratos ao Senhor. Confiantes na vitória, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Senhor te abençoe, querido, te guarde, te dê a paz, vá na presença do Senhor, tenha um bom dia. Nós temos os 2 cultos hoje, 17h30 e também às 19h30. Deus abençoe, te guarde, abençoe sua casa, vá na paz. Ali o boletim informativo acerca da Páscoa, a verdadeira Páscoa, né? Está escrito, leve, leia, passe para alguém, vizinho, colega, um trabalho de escola. Deus abençoe.